Buenas! Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre um método numérico chamado Newton-Raphson, que é usado para a gente encontrar raízes de funções. E aí vocês devem falar, mas o que isso tem a ver com finanças? Porque, por exemplo, a taxa interna de retorno, a TIR, ou Internal Rate of Return, que é a taxa de retorno que a gente encontra em projetos de investimento, ou a famosa yield to maturity, que é a rentabilidade de títulos de renda fixa, são raízes de fórmulas de uma equação polinomial, ou seja, que é basicamente pegar o valor presente e subtrair os investimentos e igualar a zero. Só que são raízes que você calcular na mão são complicadas e não tem uma fórmula direta para isso. Por isso, seja Excel, uma calculadora financeira como HP ou outras, elas usam algum método numérico. E um método numérico bastante simples de implementar e bastante usado e rápido é o método Newton-Raphson. A gente usa esse método também para, por exemplo, calcular a volatilidade implícita do prêmio de alguma opção. Então, a mesma, vamos dizer, a mesma tecnologia, os mesmos passos que a gente vai aplicar aqui, a gente aplica, por exemplo, para calcular o prêmio de uma opção, aliás, o prêmio da opção não, a volatilidade implícita de uma opção, que é a volatilidade que sai de um modelo para calcular o preço de uma opção, a partir de um preço de mercado disponível. Então a gente prega o prêmio de uma call, joga num modelo como, por exemplo, Black-Scholes, e essa extrai ali, faz uma engenharia reversa, que é achar a raiz também de uma função, na verdade, igualar a função do Black-Scholes com o prêmio da opção no mercado, e usando o método numérico, como Newton-Raphson, a gente chega a essa solução. Logo depois desse vídeo, vai ter o vídeo onde a gente implementa o método numérico Newton-Raphson no Excel. Inclusive são dois vídeos, um usando uma função simples, uma implementação simples, outro uma mais genérica, onde a gente pode trocar as funções tranquilamente sem mexer no código do Newton-Raphson, que é bem legalzinho para quem gosta de programar, é colocar uma função como parâmetro de outra função. Bem legal. Então vamos ver aqui, entender como funciona o método Newton-Raphson, e eu vou exemplificar com a TIR, porque a TIR a gente usa para avaliar projetos, para extrair o yield to maturity, ou seja, a rentabilidade de títulos de renda fixa e coisas similares, tá bom? Muito bem, então vamos aqui para o papel. Então, primeiro o seguinte, para começar a explicar, eu tenho a chamada expansão de Taylor. A expansão de Taylor, que ela vai fazer o seguinte: eu pego uma determinada função em x e eu posso escrevê-la como aproximadamente o valor dela num determinado ponto x0. Essa fx é uma função qualquer, tá? É uma função contínua derivável para ser, vamos dizer, a vida ficar mais simples. Mas a derivada, e aí f' é a derivada dessa função fx, também no ponto x0, vezes x menos esse x0, tá ok? E aí a expansão de Taylor, ela continua por aí. Mas a gente vai parar neste ponto. Então a gente vai fazer uma parada aqui, ó. Então a gente para aqui, tá ok? E daqui, aí eu posso pegar e fazer o seguinte: olha, eu vou pegar, eu quero saber qual que é o valor do x, tá? Então,
eu vou isolar o x nessa fórmula, e fazendo isto daqui, então eu pego e mando o fx0 para o outro lado dividindo, então vou ter que f de x menos f de x0. E aí já divido aqui por f', a derivada da função f no ponto x0, tá joia? E aí é o seguinte, ó, já tenho, vai sobrar, jogando tudo aqui para o outro lado, menos fx0 dividindo pela derivada, vai ficar x menos x0. Então, mando o x0 para o outro lado, então soma o x0, e isso daqui é o valor de x que a gente quer calcular. Tá ok? Então, esta aqui é a base do método de Newton-Raphson. Tá joia? Só que ele é um método, para a gente entender, ele é um método interativo. Então, qual que é a ideia dele? Então, vou pegar, essa vai ser aqui a base, mas eu vou agora explicar do lado aqui do VPL. Então, quando eu pego uma função aqui para calcular o VPL, eu tenho a seguinte relação aqui. Eu tenho uma determinada taxa de juros, I, que eu vou chamar de I, tá ok? O valor zero aqui. E aqui eu tenho o VPL, a função VPL de I, tá joia? Muito bem, e aí eu sei que tem a seguinte relação. Então, deixa eu colocar aqui, vou pegar com essa cor aqui. Eu tenho a seguinte relação do VPL com a taxa. Conforme vai aumentando a taxa, o VPL vai diminuindo, tá ok? Por que isso? Eu tenho uma função aqui VPL, então o VPL aqui, VPL, usando a taxa I, ela vai ser o fluxo de caixa inicial aqui, data zero, sobre 1 mais a taxa I elevado a zero, tá? E isto daqui é o que a gente costuma chamar de investimento inicial, tá ok? Então, esse fluxo que eu chamei aqui, fluxo de caixa zero, é o nosso investimento inicial. Só estou colocando aqui de maneira genérica. Mas o fluxo de caixa na data 1, eu deveria colocar que são fluxos esperados, mas só para ficar menos letrinha aqui, entendo que são fluxos esperados ou projetados, como quiserem, e assim eu vou sucessivamente, cada um dos VPLs, por M períodos. Então, até o fluxo da caixa M, tá? Sobre 1 mais a taxa elevado a M. Então, eu faço essa continha aqui. Então, aqui, esse é o valor presente líquido, que eu posso também, então, resumir da seguinte forma. É a somatória do tempo igual a zero até M, o fluxo de caixa na data T variando de 0 a M, 1 mais a taxa I elevado a M. Tá joia? Então, esse aqui é o caminho. Muito bem, o que acontece? Então, só para entender, da onde que nasce essa função aqui, tá? Ela não cai assim, ela tem normalmente, esse normalmente é o perfil que a gente encontra no VPL. E agora o método numérico do Newton-Raphson, ele funciona da seguinte maneira, ele parte de um valor inicial que é um chute, tá?
Então, o que é um chute? Essa taxa, por exemplo, vou jogar aqui uma taxa I0. Então, tem aqui uma taxa aqui I0, tá? Que é um chute. Então, e daqui eu vou ter um VPL 0. Tá certo? Na verdade, VPL I0. Só para ficar bem formalzinho e bonito aqui. Muito bem, o que acontece? Isso daqui é, entre aspas, um chute inicial. Tá? Um chute inicial do quê? Eu quero saber isto daqui, ó. Não vamos perder o foco, hein? Eu quero saber este daqui, ó. Vou usar uma outra cor diferente. Eu quero saber achar este ponto aqui. Isto daqui vai ser a nossa TIR, tá certo? Então que ponto é este? Tá? Então quero achar essa taxa. Só que nesse ponto, o VPL, neste ponto, o VPL é igual a 0, tá certo? O VPL da TIR é igual a 0, que é só ver aqui ó, na linha, ó, chego aqui no 0, tá? Muito bem. Ou seja, eu quero saber achar a raiz, igualando isso aqui a 0, é a raiz desse polinômio. É isso que eu quero fazer. Muito bom. E aí vem um método interativo. E o método interativo começa justamente o quê? Eu vou partir aqui, então, e o método de Newton-Raphson começa assim, ó. Eu começo com eu já tenho o I0, eu chutei, é meu chute inicial, tá certo? Meu chute inicial, tá? Quem não quiser usar o nome chute, coloca estimativa educada. Chique. Aí você faz o seguinte, olha, a próxima taxa que eu vou achar, eu vou usar esta relação aqui. Esse é o truque que ele faz. Então ele pega o seguinte, olha, qual que é o próximo ponto? Ele parte deste daqui, e aí ele calcula a derivada, tá certo? Ele vai fazer a derivada neste ponto I0, olha a derivada aqui. Então ele vai fazer a derivada desse ponto aí. E aí essa derivada aí fazendo aqui, ele vai me dar este outro ponto aqui, que eu vou chamar de I1. Tá ok? Então com esse ponto I1, ele vem aqui e acha esse outro, o VPL, no ponto I1. Tá ok? E daí, o que ele vai fazer? Depois disso daí, ele achou, ele vai ver, o VPL deu 0? Não, não deu 0. Não deu aquilo que a gente queria. Ele vai repetir a mesma coisa. Então, ele pega aqui, ó, calcula o ponto I1. Como ele calcula? Ele vai fazer aqui, ó, VPL no ponto I1, tá ok? No ponto na verdade, I0, tá joia? Aliás, desculpa, o VPL aqui, esse fx, eu quero chegar nesse x aqui, que é o da TIR, tá certo? E nesse ponto da TIR, nesse ponto x aqui, o VPL é igual a 0. Então, o VPL que eu vou chamar aqui da TIR, tá? Que isso daqui, eu vou lembrar que é igual a esse VPL aqui, ó, da TIR, que seria equivalente ao x. Isso daqui é igual a 0, tá certo? Esse VPL seria equivalente a esse fx, só para a gente fazer a relação, tá ok? Esse é o desejado, ó, VPL 0 aqui. Então eu vou fazer VPL, que é o fx, menos o VPL no ponto
I0, que a gente calculou. E como calculou? Usando essa fórmula aqui. Alguém tem que fornecer os fluxos. Sobre a derivada, então o VPL, a derivada, que eu vou chamar VPL' no ponto I0, que foi o primeiro, mais a taxa I0, que foi inicial. Então, esse ponto I1 eu acho dessa maneira. Tá joia? E, de novo, isso é um processo interativo. Depois, então, VPL do I1 bateu? Não. Então, o que eu vou fazer? Faço de novo. Então, eu vou pegar aqui o outra cor aqui. Só que agora eu vou calcular a derivada aqui, ó, nesse ponto. Então, eu calculo a derivada aqui. E aí eu acho que é essa conta que ele está fazendo aqui. Ele acha esse ponto I2. E aí ele pega, vem aqui e calcula o chamado VPL no ponto I2, com a taxa I2. E repare que cada interação ele vai se aproximando aqui, até uma hora que ele encontra. Então, como essa função é bonitinha, ó, ele vai andando aqui, ó. Começa com esse ponto, faz a derivada, acha esse ponto. Aí pega esse outro, faz a derivada. Então, o próximo ponto, o que ele vai fazer? Justamente aqui, ó. Então, daqui, achou isso, vai calcular o ponto I2. O que é o ponto I2? É o VPL alvo ou desejado, que é esse VPL da tira aqui, menos, que é igual a zero, menos VPL do ponto I1 sobre a derivada do VPL no ponto I1 e soma com a taxa I1. E assim vai sucessivamente até chegar perto desse resultado. Então, e aqui ele vai replicando aqui, ó, repetindo esses mesmos passos bonitinhos aqui, tá? E vai chegar isso aí até o nível de precisão estabelecido. Esse nível de precisão você tem que estabelecer. Então é aquela coisa, vai chegar no zero? Não, talvez fique próximo de zero. Então você fala assim, ó, não quero zero exato, tá? Mas eu quero um VPL aqui muito próximo de zero. Então eu quero, por exemplo, você coloca uma precisão 0,000001, tá? E você pode testar, depois que você fez o seu algoritmo, você testa isso daí, vai rodando isso daqui até chegar no... tô querendo uma coisa perto de zero. Cheguei aqui perto de zero, isso daqui para mim tá bom. Tá ok? Então, de 0 exato vai ser difícil, mas próximo, bem próximo de zero, aí você pode conseguir. Mas sempre essa coisa, ó, começa a interação aqui e esse é o método. E aí vai repetindo o próximo ponto. Pega ali o anterior, lembrando que esse VPL de TIR, ele é igual a zero, tá joia? Então, até porque é uma coisa da definição aqui, e vai repetindo esse método. Você já tem os valores aqui com o ponto anterior, acha o próximo ponto e vai repetindo aí sucessivamente N interações, aí você escolhe quanto você quiser. O que eu vou colocar aqui, definir também, a função do VPL, a derivada do VPL. Então, vou chamar VPL', tá certo? No ponto I, que você pode também usar assim, uma derivada parcial do VPL I em função da taxa, vou
derivada do VPR, parcial do VPR em relação à taxa, pode colocar dessa maneira. Isso daqui vai ser a derivada parcial. Daqui vou colocar agora essa somatória aqui. Então é a somatória de t igual a 0 até m, tá? Essa fórmula aqui, o fluxo de caixa na data t. Lembrando que os fluxos de caixa eles são constantes aqui na hora que a gente vai avaliar, tá? Então eles já foram definidos sobre a derivada parcial aqui de i. E aí é o seguinte, aí o truque é pegar isso e avaliar separadamente. Então eu posso fazer o seguinte, eu pego o termo genérico e calculo avaliar a derivada parcial dele. Então vou pegar aqui, ó, o termo genérico. O que é o termo genérico? É o fluxo de caixa na data t sobre 1 mais i elevado a t. Porque essa derivada, como é uma soma, eu posso derivar cada um deles separadamente e somar tudo. Então, beleza. Se eu achar derivado genérico, é a soma dos genéricos. Então, em cada um dos pontos. Em relação aí a gente vai usar a chamada regra da cadeia. Não tem nada a ver com prisão. E para usar a regra da cadeia, então aí eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou escrever que a nossa função aqui, fluxo de caixa vezes 1 mais i elevado a t menos, fluxo de caixa na data t vezes 1 mais a taxa elevado a menos t. Peguei isso aqui, só reescrevi de um jeito diferente. E aí eu quero assim, eu vou escrever que U é igual a 1 mais a taxa I. Tá joia? Então, fazendo isso daqui, eu tenho que a derivada, vou colocar aqui derivada parcial, aqui do fluxo de caixa na data t vezes U elevado a menos t, em relação a U, vezes a derivada parcial de U, que é 1 mais I, que a gente definiu aqui, em relação a I. E aí, fazendo essa continha, eu vou ter que isso... Aí é derivada, até quem dá uma olhada nos vídeos de matemática sobre isso. Isso aqui é menos T, que multiplica U elevado a menos T menos 1, tá joia? Menos aqui esse T, que multiplica a derivada desse aqui, do U elevado a 1, aliás, sobre I aqui, vai dar igual a 1. Então, essa derivada vai ser genérica, é essa aqui, menos fluxo de caixa na data t, vezes t, vezes 1 mais i, elevado a menos t menos 1, tá joia? Então, essa aqui também é uma derivada simples, tá? É só baixa o menos t, o FC, que é o fluxo de caixa, é constante, então a gente não vai derivá-lo, tá multiplicando, fica multiplicando aqui. Propriedade básica da derivada, o menos t a gente baixa, e aqui subtrai 1 no expoente. Foi isso que a gente fez. Então é uma derivada simples, está aqui a resposta, aqui, ó, que a gente tem dessa derivada. E aí é só colocar aqui. Só que agora eu vou pegar esse daqui, ó. Isso daqui vai ser então a somatória de t igual a 0 até m desta derivada aqui, ó, deste resultado aqui, ó, que vai ser menos o fluxo, já reescrevendo mais bonitinho, menos o fluxo caixa da data t, vezes a data t aqui,
vezes 1 mais I elevado a menos T menos 1. Tá joia? Essa é a fórmula da derivada aqui do VPL que a gente usa. Então pronto. Com isso você já tem, ó, cada um do termo. Para cada um dos termos aqui, de cada interação, você já tem a fórmula tanto para calcular o VPL, que é a tradicional, e a fórmula da derivada do VPL, tá certo? Então, deixa eu ver se tá certinho aqui. Essa é a fórmula da derivada do VPL. VPL em relação à taxa I. Pronto. Então você já tem agora tanto a fórmula do VPL como da derivada e só repetir os passos até convergir. Tá ok? Tá aí simplesinho. Não é, pode parecer complicado, mas não é complicado. O grande método é justamente esse processo repetitivo. Isto daqui é a grande chave, tá certo? Então aqui, ó, repetir, e aqui, ó, repetir as iterações, tá certo? Até chegar no nível. Então, foi no 2? Foi. Já atingiu? Não. Repete. Não atingiu a precisão, vai. Vai calcular o I3. Então, você vai calcular I3, I4 e assim sucessivamente, já com as funções do VPL e da derivada do VPL, que é importante para a gente justamente poder fazer essas contas. Tá ok? Então tá aí, esse é o método de Newton-Raphson, e assim que, vamos dizer, o Excel, o Google Sheets, a calculadora financeira, calcula a TIR de uma função, tá ok? É um processo de tentativa e erro, mas é um processo de tentativa e erro mais inteligente e mais rápido. Por isso que usa esse método. Tá joia? Só de curiosidade, se você fosse calcular um prêmio ou quisesse calcular a volatilidade implícita de uma opção, você já tem, por exemplo, a fórmula do Black-Scholes, e aí a derivada tá aqui, ó, o Vega, tá certo? Então, a gente tem um videozinho que fala justamente, explica disso. Então já tem a função, essa aqui seria o equivalente da função do VPL, e o Vega seria a derivada. Então já tem até a fórmula pronta para fazer o cálculo da volatilidade implícita. Tá joia? Muito bem, pessoal. Tá aí o método, como funciona, e depois a gente vai ver em 2 vídeos. Num vídeo, como monta a função do Newton-Raphson no Excel, e depois um outro vídeo fazendo essa mesma implementação mais flexível, podendo trocar as funções tranquilamente, tá bom? Até mais!